A missão integral dialoga com o marxismo ou se apropria de algum pressuposto marxista? Não, a missão integral dialoga com todos os movimentos sociais, filosóficos, econômicos, de todos aqueles que estão tentando responder qual é o sentido da vida, qual é o significado da existência. Então, nesse sentido, qualquer pessoa que se dispõe a um labor reflexivo, teológico ou não, que não dialogue com todos os outros labores, para minimamente saber quem mais está na sala e o que é que eles estão falando, é, no mínimo, um sujeito alienado. Como é que alguém entra na sala pensando, na sala que é qual é o sentido da vida, pensando que ele é o único sujeito que está pensando sobre isso? Quando essa é a grande pergunta de toda a humanidade. Então, o que que os outros estão propondo? O que que eles estão dizendo? E diante do que eles estão dizendo, qual é a relevância da nossa proposta e por que que ela tem de ser considerada e por que que nós a pregamos e não pregamos a outra? Então, nesse sentido, qualquer teólogo, qualquer pensador, qualquer pessoa com um mínimo de intenção reflexiva vai dialogar com todos os movimentos de reflexão sobre a natureza da existência e o sentido dela. Então, nesse sentido, nós dialogamos, nós que pensamos com essa premissa da praxis, e nós dialogamos, nós ouvimos, nós entendemos o anseio do marxismo, do capitalismo, das demais confissões religiosas, dos vários movimentos econômicos, dos vários movimentos políticos. O que é que as pessoas estão dizendo? Que propostas que tem nesse quarto, nessa sala, nessa casa, que é a busca pelo sentido da vida? E qual é a perspectiva divina? Por que que a nossa perspectiva é a perspectiva divina? E não a perspectiva da teologia, por exemplo, tradicional católica? Por que que é a nossa? Por que que não é a deles? Eu só posso responder essa pergunta se eu souber qual é a deles. É uma coisa, assim, impensável ouvir de alguém que diz para você assim: você dialoga com outro ser humano? Meu filho, eu tentei dialogar com os animais, mas eles não falam a minha língua e eu não falo a deles. Então me restou conversar com gente. E perguntar para a gente: o que está no seu coração? O que você está propondo? Por que você está propondo isso? E poder dizer para ele: sabe por que eu não tenho a sua proposta? Porque eu tenho essa aqui. Sabe por que eu tenho essa aqui? Porque eu estou considerando isso, 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 isso. É lógico que a teologia da missão integral dialoga com qualquer um. Ouve, entende o que eles estão dizendo, ou pelo menos procura entender o que eles estão dizendo. Procura entender quais são as dúvidas deles. Eu fiz filosofia na Universidade de São Paulo, e aí eu me lembro que um colega perguntou para mim se eu não tinha crises de fé. Eu disse: não, não tenho. Mas você nunca teve? Não, nunca tive. Sim, mas estudando aqueles caras todos, você nunca entrou em parafuso? Não, nunca entrei em parafuso, eu era crente, sempre fui crente. Aí o cara disse: mas então, assim, qual era a sua relação com aquilo? Eu disse: eu fui lá para saber quais eram as dúvidas deles. Porque a verdade eu já conhecia, eu queria saber qual é a dúvida dele. Por que que ele não consegue ver o que eu vejo? Por que que ele parte de um outro pressuposto? Que outro pressuposto é esse? Não dá para você fazer teologia séria, com uma proposta séria, que respeite o ser humano, se você não ouve todas as tentativas sérias de solucionar o dilema humano. Não dá. Então, ponto. Com relação a se nós usamos alguns dos referenciais marxistas
na construção da nossa proposta? Não. O Valdir, o Ed, eles deixaram claro que nós não andamos nesta trilha. Agora, o fato de nós não andarmos nessa trilha não quer dizer que nós não consideramos a seriedade deles, não consideramos a honestidade intelectual deles e não consideramos as dúvidas que eles levantam. Eles são gente. Você não pode evangelizar pessoas que você não respeita. Esse é o problema da forma como o evangelho chegou nesse país, seja pela via romana, seja pela via americana. Vieram evangelizar gente que não respeitavam. Como é que você pode falar para a gente que Deus ama e dizer para as pessoas que Deus de fato os ama, se você, que é o agente de Deus, nem minimamente os respeita? Nem para ouvir o que eles têm a dizer. Nem os reconhece como seres pensantes que também têm perguntas. Esse tipo de colocação só faz sentido quando você está diante de uma pessoa absolutamente tirana, que desconsidera o próximo, que não tem nenhum respeito pelo ser humano, pelo semelhante, e que acha que Deus é como ele. E esquece que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E que Deus ouve o mundo todo e sabe tudo sobre todos o tempo todo. E os ama incondicionalmente o tempo todo. Por isso, não há só bem onde tem cristãos. E bem é uma dádiva divina. Há o bem em todos os quadrantes onde existem criaturas de Deus. Porque Deus de fato ama. Ele não tem um discurso. Então, sim, nós dialogamos com o marxismo, dialogamos com o capitalismo, dialogamos com o neoliberalismo, dialogamos com a filosofia, com o platonismo, com o existencialismo, com o essencialismo. Nós dialogamos com os pensamentos, as outras teologias, nós ouvimos o que eles têm a dizer, mas nosso referencial teórico é a doutrina do reino de Deus. Vou pedir só para o pessoal... Nosso texto é a Bíblia. E a nossa forma de ler a realidade é interdisciplinar. Só uma observação. Quando o Ari ou o Ed ou o nosso convidado está falando, algumas falas, tem algumas pessoas que pegam e editam e colocam só aquele conteúdo para prejudicar a fala e o conteúdo do que nós estamos transmitindo. Então, deixando bem claro que os nossos vídeos, se vocês puderem compartilhe o conteúdo integral para que a outra pessoa assista na íntegra o que está sendo falado. Porque senão só pega, sim, a gente dialoga com o marxismo, dialoga com o capitalismo, aí pronto. Aí já falou, o Ari né? Então pronto. Então, essa sua colocação é bem-vinda, mas é óbvio que ela só funciona para quem não iria fazer isso. Porque quem vai fazer isso já deixou claro que é intelectualmente desonesto. E com gente intelectualmente desonesta não adianta falar nada. Porque os intelectualmente desonestos, eles não vêm para ouvir. Eles vêm para pensar aquilo que apoia a tirania deles. Porque eles são os donos da verdade, são os donos de Deus. Então, como eles são os donos de Deus, eles decidem quem é de Deus e quem não é. Agora, os que são intelectualmente honestos, sabem que Deus é que é dono de todos e ninguém é dono de Deus. Muito bem. Amém. Eu gostaria de comentar essa coisa aí do marxismo, e é evidente que a palavra do Ari praticamente deixa tudo esclarecido, mas eu queria propor uma outra abordagem, ou uma outra possibilidade da pergunta.
a missão integral dialoga com o marxismo? A minha resposta seria sim. Ela usa compreensões sociais próprias do marxismo? Sim. Por exemplo, o Carlos Marx ele chegou à conclusão de que o mundo é dominado pela força do capital. É que os caras que têm o capital, eles têm mais poder do que os caras que têm a força de trabalho. Isso é verdade? Em boa parte, em boa medida, é muito verdade mesmo. Quer um exemplo? Você acha que a indústria farmacêutica vai investir milhões e milhões de pesquisa em soluções para o povo da África e da Índia ou para os caras que moram na Califórnia? Ora, a indústria farmacêutica vai investir os seus milhões de pesquisa para resolver o problema dos caras que podem pagar o remédio que ela vai criar. Os caras que não podem pagar o remédio que ela vai criar não interessam para ela. Os analistas sociais chamam esse pessoal aí que não interessa para os donos do capital de sobrantes. Sobrante do quê? Sobrante do mercado de consumo. Você não tem dinheiro para comprar o chinelo que eu fabrico, meu amigo, eu não estou nem um pouco preocupado com você, eu só estou preocupado com o cara que pode pagar o chinelo que eu fabrico. Porque eu quero aumentar o meu capital. E eu tenho uma cultura que privilegia o lucro acima de tudo, a qualquer preço, e o acúmulo. E uma cultura que gerou uma estratificação social em que meia dúzia tem sobrando e milhões tem faltando. Então, faz sentido esse discurso, essa leitura? Pode ter lá as suas críticas, os seus contrapontos e tal, mas eu acho que faz sentido. Agora, o que eu vou fazer a partir desta constatação e que proposta e que resposta a essa realidade eu vou oferecer? Eu sou cristão. Eu tive uma professora de missões chamada Barbara Burns. E ela disse assim uma vez na aula que o comunismo diz que todo mundo tem que ter igual e o cristianismo diz que ninguém pode ter faltando. Eu falei, bom, é isso aí. Resolveu para mim. A pessoa que perguntasse para mim, você usa o marxismo, ou você usa leituras marxistas, ou critérios marxistas de interpretação da sociedade, da realidade política, social e econômica? Eu uso. Por quê? Você usa o capitalismo? Você usa o neoliberalismo? Você usa o quê? Não, eu não uso nada. Não, mentira, você usa. É que talvez você não esteja consciente de que você use, mas você usa. Então, assim, é quase que um xingamento falar assim, você usa referência marxista. Mas é tão xingamento dizer que você usa referência capitalista, que você usa a referência do capitalismo neoliberal, que você usa, sei lá o que você usa. Nós usamos mesmo o Novo Testamento, pessoal. É isso que a gente usa. O resto serve só para a gente ter horizonte de reflexão, mas na hora de propor, a gente propõe com o Novo Testamento, que quem tem sobrando compartilha com quem tem faltando, para que ninguém tenha necessidade e passe dificuldade. É simples assim. Eu acho, pelo menos. Só não é simples de fazer, mas de entender é.